Esse vídeo é para você que já estudou lei da atração, que sabe que o seu pensamento cria a sua realidade, mas que às vezes você está se sentindo tão cansada, tão triste, tão sobrecarregada, que você não consegue sentir nada diferente além disso. E aí vem aquela voz na sua cabeça: não pode sentir isso, você vai atrair mais coisa ruim. E aí vem a culpa em cima da dor. O medo de estar errando quando você já está mal. E hoje eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você só precisa aprender a suavizar. E são coisas completamente diferentes. E essa é a armadilha do pensamento positivo forçado. Sabe o que acontece quando a gente descobre que pensamento cria realidade? A gente começa a ter medo dos nossos próprios pensamentos. Tristeza é perigoso, raiva cancela, a ansiedade não pode, você vai atrair mais. E aí a gente fica tentando encobrir isso tudo com afirmações positivas. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou feliz. Tá tudo bem na minha vida, enquanto por dentro tá um caos. E o problema, gente, é que o nosso corpo sabe que é mentira, a nossa mente sabe, e o esforço de ficar tentando fingir acaba criando uma tensão pior ainda, acaba criando uma resistência e faz com que a gente se sinta pior do que a gente estaria se sentindo se fosse só lidando com aquele sentimento. Entende? Essa sensação de forçar, de tentar bloquear uma coisa que você está sentindo, acaba piorando tudo. É como você tentar sorrir com os dentes cerrados, sabe? Você consegue, mas o seu corpo sabe que aquilo é uma contradição, ele sabe que aquilo não tá legal. O problema nunca foi sentir as emoções difíceis. O problema é você ficar presa nelas sem nenhum movimento. A pergunta não é como parar de sentir isso. A pergunta é: o que eu posso fazer agora para me sentir 1 milímetro melhor? Como que eu encontro 1 milímetro de alívio de onde eu estou agora? E isso, gente, é uma das coisas mais legais que os Abraham explicam no livro Peça e Será Atendido e que eu acho que muitas vezes a gente lê e passa por cima, sabe? Eles falam muito como existe uma escala vibracional. E normalmente cada exercício, cada coisa que você faz é para você subir devagar de um ponto para o outro. Porque não tem como, quando você está em estado de muita tristeza, de desespero, de depressão, você ir do andar 1 ao andar 10 e de repente já estar num estado de alegria, de plenitude. Não tem como, gente, porque as emoções elas têm uma escala, elas vão da mais densa para mais leve, então a gente precisa parar de se cobrar de ir do zero para o topo. Isso é um processo. Então olha só como isso funciona na prática. Se você está em desespero, sabe qual que é o próximo degrau? A tristeza. Parece estranho, né? Mas a tristeza, ela já pode gerar algum movimento, porque o desespero muitas vezes ele nos paralisa. Então, se você sai do desespero e já vai para a tristeza, isso já tem um movimento vibracional um pouco diferente. E assim continua. Da tristeza, você pode ir para a raiva. E isso pode parecer estranho, mas a raiva já tem mais energia. Você já fica, não, mas isso não pode ser, isso está errado. E aí você já começa a criar um movimento. Da raiva, você pode ir para a frustração, que também já é um pouco melhor, já é menos pesado do que só a raiva. E aí da frustração, você pode dar um pulo para a esperança. E aí, a partir da esperança, você já pode começar a se sentir um pouco melhor, a ter um pouco mais de clareza da situação que você está vivendo, entende? Então você não precisa ir do 0 ao 100, você só precisa ir do 0 ao 1. E a forma mais rápida de subir esse degrau não é pensando ou forçando pensamentos positivos, é fazendo o seu corpo sentir algo diferente. Porque pensa bem, gente, você não tem como ter um corpo estressado e uma mente relaxada ao mesmo tempo. Porque como eu já expliquei no vídeo anterior aqui, o pensamento positivo ele só funciona quando o seu
corpo aceita aquilo que você está pensando, quando o seu corpo está em harmonia com aquelas coisas que você está falando. Então, o nosso objetivo tem que ser relaxar o nosso corpo, acalmar o nosso sistema nervoso, para que aí sim ele consiga receber as informações novas que a gente quer colocar na nossa mente, os pensamentos positivos, que sim, são maravilhosos, gente. Eu amo fazer frases positivas, declarações, né? Fazer assim decretos de prosperidade, de alegria. Mas se você tenta fazer isso num dia que você está muito mal, não funciona. Você precisa primeiro acalmar o teu corpo, acalmar o teu sistema nervoso. E aí, gente, que entra a questão das práticas de bem-estar. A gente precisa entender, eu acho que isso não é falado o suficiente. A gente precisa entender que o bem-estar, ele não é uma recompensa de uma manifestação, de algo que, ai, agora que tá tudo bem, que eu já alcancei o que eu queria, eu posso relaxar, eu posso ter momentos de bem-estar. Não, gente. O bem-estar, ele é o caminho, ele é o que te ajuda a chegar aonde você quer chegar. Ele é o que te ajuda a regular o teu corpo e o teu sistema nervoso para que as suas emoções correspondam a esse estado também. É o que te coloca no estado de receber, que os Abraham Hicks chamam de receiving mode, o modo receptivo, quando você finalmente consegue relaxar, consegue se soltar, ouvir a voz da sua intuição, ouvir a voz de Deus, ter clareza, ter inspiração. Esse é o modo receptivo. E para a gente chegar nesse modo receptivo, a melhor forma é a gente praticando bem-estar, a gente aprendendo a melhorar o nosso sistema nervoso, porque é justamente o bem-estar que vai te ajudar a ir subindo na sua escala emocional toda vez que você precisar, de maneira que você não fica preso muito tempo em um padrão de tristeza, de depressão, de desespero. Você tem consciência e você não se cobra. Gente, escuta isso que isso é ouro, ouro. A gente precisa aprender a fazer isso. Não se cobrar tanto, não ter medo da ideia de que o nosso pensamento cria a nossa realidade. A gente precisa parar de se cobrar essa perfeição, de achar que a vida de manifestação, que a vida em abundância, em congruência com a lei da atração, é uma vida em que você está o tempo inteiro com a sua vibração perfeita, sempre positiva, sempre feliz, sempre atraindo tudo que você quer. Porque a vida não é assim. A vida de ninguém é assim. A gente vive desafios, a gente vive problemas, a gente vive confrontos, a gente vive muitas coisas que vão jogar a gente para fora desse caminho o tempo todo. Então, a gente não tem como forçar essa realidade. E quando a gente aprende que não dá para forçar, mas que dá para suavizar, é como se a gente fosse aprendendo o caminho. Sabe assim? Aprendendo o caminho de sempre que você é jogado para fora, pensar: eu só preciso de um alívio agora. Mas o que é o bem-estar na prática? Gente, não precisa ser nada sofisticado. É só o que ajuda o seu sistema nervoso a relaxar. O banho. O banho, por exemplo, é uma das minhas técnicas de bem-estar preferidas. É até piada aqui em casa com as minhas filhas e com meu marido, que eles vivem falando que é a minha frase preferida. Ai, gente, eu vou tomar um banho. Mas, gente, não é um banho qualquer. Um banho de 5 minutos. É um banho com intenção. É um banho realmente relaxante. A água quente, ela ajuda a soltar a tensão, a acalmar o sistema nervoso. Isso é fisiológico. Então, quando eu vou tomar esse banho no fim do dia, principalmente se é um dia que eu estou muito cansada, muito sobrecarregada, até em situações assim de muita tristeza, de raiva, de frustração, eu vou pro banho. Porque a partir do momento que eu entro no banho, eu deixo cair aquela água quente no corpo, eu vou sentindo aquela sensação devagarzinho, sabe? Vou sentindo água bem quente, eu gosto bem quente mesmo. E aí, naquele momento, você começa a respirar, começa a tentar relaxar. Se os seus pensamentos estão muito acelerados, começa a tentar parar esses pensamentos acelerados. Normalmente é um momento em que eu também tento fazer uma conexão
pedir uma orientação para Deus, faço ali uma oração pedindo para me acalmar naquele momento, porque não dá para forçar o contrário, gente, quando você está sentindo tristeza, desespero, enfim. Ou, claro, num dia normal, apenas que você está cansada, que você está desanimada e que você quer se sentir melhor, porque você não quer atrair mais daquilo. Então, o banho, por exemplo, é uma técnica simples, nada sofisticada, mas um banho caprichado com intenção que vai te ajudar ali a começar a sentir um bem-estar no corpo. Massagem. Gente, uma massagem pode ser, se você puder, claro, ir em algum lugar que faça uma massagem bem gostosa, porque, claro, o toque físico libera ocitocina, o hormônio do acolhimento, é fisiológico também, aquilo vai te relaxar, vai te fazer sentir bem melhor, bem feliz. Se não dá para ir em algum lugar, pede para o seu marido, suas filhas, alguém fazer uma massagem em você, ou você mesma pode fazer uma automassagem, passar um creme devagar. É uma delícia passar um creme nos pés. Eu adoro fazer isso, sentar na minha cama antes de dormir e passar um creme nos pés, isso me dá uma sensação gostosa. Eu já falei aqui do escalda-pés também. Eu amo fazer escalda-pés, gente. Você pegar ali um recipiente com água quente, sentar, né, no sofá, numa cadeira confortável e colocar os pés na água quente, gente, já é maravilhoso. Se der para colocar um cheirinho, um óleo essencial, melhor ainda. Isso relaxa muito o corpo. Inclusive, alguns médicos falam que isso cura até enxaqueca, e eu já dei o meu relato de um dia que eu estava com enxaqueca, eu fiz escalda-pés e passou. Então, assim, gente, vê como não é nada muito sofisticado? São coisas simples que você faz com intenção de acalmar o seu sistema nervoso, e aquilo vai te ajudar a suavizar a sua emoção negativa, a se sentir um pouquinho melhor, a subir um pouquinho na escala de vibração. E esse que é o segredo. Pode ser também sair andando sem destino, nada assim com a intenção de fazer um exercício com tempo contado, sem fone de ouvido, sem nada, só sair, só para respirar, para ver a natureza, simplesmente fazer com a intenção mesmo de movimentar uma energia no seu corpo. Isso também é legal. Tomar um chá, por exemplo. Um chá, o silêncio, uma janela. Muitas vezes, gente, o bem-estar é você sentar com uma xícara de chá bem quentinha ou um café do lado de uma janela e ficar lá por 10 minutos, sem fazer nada. Só sentindo, sabe, aquela xícara quentinha na mão, em silêncio, sem celular, sem nada, respirando. Isso já é também uma técnica de bem-estar, algo que vai te fazer sentir melhor. E eu sei, gente, que a nossa cultura odeia isso. Pra gente, ficar parado sem fazer nada muitas vezes faz com que a gente sinta que a gente está sendo preguiçoso. Mas do ponto de vista vibracional, é justamente isso. Existir, simplesmente existir, viver o momento sem resistência é uma das coisas que mais coloca a gente no estado receptivo. Deitar e respirar antes de dormir, ao acordar, deitar de barriga para cima, colocar as mãos no peito, respirar bem devagar. Isso faz com que o seu corpo comece a se sentir seguro. E quando o seu corpo começa a relaxar e sentir isso, você já sobe 1, 2 degraus às vezes, já daquela escala emocional que você estava. E essas coisas parecem pequenas, gente, eu sei, mas é exatamente isso que a gente precisa. Encontrar um alívio, um respiro, uma maneira de suavizar o que a gente está sentindo, porque esse pequeno alívio já começa a mudar a nossa frequência. E tem mais uma coisa que eu quero falar, porque para mim isso é o que faz uma diferença enorme nos dias difíceis, que é o fato, claro, de fazer uma oração, de fazer um pedido, de soltar a necessidade de controle, a necessidade de tentar resolver tudo com a minha cabeça, com as minhas ferramentas, e simplesmente pedir para ser guiada, direcionada e conduzida para um melhor caminho, para um melhor sentimento, para uma melhor solução. Eu simplesmente paro de resistir e de tentar resolver tudo com a força do meu próprio braço e eu peço um direcionamento para Deus. Eu peço para ser conduzida. Então, normalmente nessa hora é quando você não consegue ter clareza de nada, sabe? Quando você está assim, naquele estado de exaustão, que você sabe que você precisa acolher esses sentimentos que você não consegue sentir diferente.
O que que você faz? Você simplesmente conversa com Deus, gente, conversa com a força criadora, da maneira que você se sente mais conectado, sabe? E você fala, meu Deus, eu reconheço que eu tô fora de alinhamento, eu reconheço que eu tô realmente muito triste e eu não quero ficar assim. Me ajuda a enxergar isso de uma maneira diferente. Eu estou aberta para ser guiada, para ser conduzida, para ser orientada. Me ajuda a perceber o que eu preciso perceber. Me ajuda a ver o que eu não estou conseguindo ver. E aí, gente, quando você faz isso, quando você se abre para receber ajuda divina, você não significa que você vai ter na hora uma resposta, mas depois de um tempo, vem um pensamento diferente. Você recebe uma ligação de um amigo, uma mensagem, alguém que vai fazer alguma coisa com você ou vai te falar alguma coisa que vai fazer com que você se sinta melhor. Você entende? Você solta a necessidade de querer controlar tudo e você permite que Deus, que o divino, te traga aquilo que você precisa naquele momento, te traga as respostas, te traga o alívio, te traga o conforto. Então, isso é uma maneira simples e honesta de você tentar sair do controle. E quando você faz isso de coração aberto, você de novo está soltando todas as suas resistências e você está entrando no modo receptivo, você está dando abertura para que essa força criadora te guie e te coloque num estado melhor. São pequenas coisas que vão te trazendo um alívio. Então, assim, gente, eu já tive momentos de estresse, de dificuldade, de tristeza, em que eu percebia que, mesmo eu sabendo o que fazer, sabendo que eu não podia ficar naquele estado muito tempo, sabendo que a importância de reagir, de elevar a minha vibração, mesmo eu sabendo disso tudo, tem horas que você parece que você não tem força e tá tudo bem. É nessa hora que é muito importante também você entrar um pouco nesse estado de entrega, de maneira simples e honesta, falar para Deus: "Deus, eu não consigo, parece que eu tô sem forças, mas eu quero, eu tô aqui, me mostra". Eu estou disposta, eu quero me sentir melhor, eu quero enxergar o que eu não estou enxergando, eu quero enxergar essa resposta, então eu estou aqui, eu estou aberta, me mostra. Isso você está se colocando mesmo à disposição ali para, sabe, ser guiada, ser orientada. E no fim das contas, gente, percebe como tudo isso é muito diferente daquela positividade tóxica que todo mundo fala? Que você está triste e você fica se forçando a se sentir melhor e você fica repetindo afirmações positivas enquanto o seu corpo está estressado, ou você fica ali falando que nem papagaio, mas você não consegue sentir aquilo, e aí você fica se cobrando, e aí você fica frustrada, e aí daqui a pouco você está com medo porque você não consegue sentir o que você quer sentir. Então, olha a bagunça mental que vira. Agora, olha como essa consciência muda tudo. Saber que está tudo bem, eu preciso sentir os sentimentos, eles são normais e eles têm uma escala. E eu só preciso encontrar uma maneira de devagarzinho e suavizando o que eu estou sentindo e buscando suavizar, melhorar. E como que eu vou fazer isso? Acalmando o meu sistema nervoso, cuidando do meu corpo. O meu corpo é o que está sentindo tudo isso junto com a minha mente. Então eu vou buscar o bem-estar. Então percebe como uma coisa vai levando a outra? Eu vou me permitir viver momentos de bem-estar, eu vou acalmar o meu sistema nervoso e, além disso tudo, eu vou em oração, de maneira simples e honesta, pedir direção. E assim, isso que eu estou compartilhando aqui com vocês é o que fez toda a diferença para mim saber, parar de se cobrar um estado de perfeição e saber que você precisa aprender a navegar as suas emoções. Isso é inteligência emocional. É entender que não tem como você fazer uma coisa de maneira forçada, porque você precisa processar o que você está sentindo. Mas quando você junta a inteligência emocional com esse entendimento de como as emoções afetam o seu corpo e como devagarzinho você pode subir nessa escala emocional, e você junta isso com o entendimento, com a sua consciência expandida e com a fé,
e você também se coloca num estado de entrega, sabendo que ao melhorar a vibração, você entra no estado receptivo, gente, é como abrir um portal. Sabe, é como abrir um portal, porque não é que você está resolvendo tudo, mas você está se permitindo ser guiada, se permitindo ser conduzida. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, para que se você tiver algum momento desafiador essa semana, ou nos próximos dias, ou se você está hoje num dia difícil, para que você se lembre disso, que tá tudo bem, você não precisa forçar nada, você só precisa suavizar um pouquinho, buscar 1 milímetro de alívio. E eu quero te inspirar também a fazer essas técnicas de bem-estar. Não se sinta mal, não acha que é bobagem, não acha que é besteira. Faz, pratica, procura alguma coisinha de bem-estar que vai te fazer sentir bem e une isso com uma oração, uma entrega. E, gente, depois vem aqui me contar. Eu vou ficar muito feliz de ouvir de vocês. Me conta se vocês já praticam alguma coisa assim, se isso fez sentido para vocês, se fez vocês se sentirem melhor, porque para mim parar de exigir, né, essa perfeição e o pensamento positivo o tempo todo foi transformador. É algo que realmente faz muita diferença na minha vida e é assim que eu tenho praticado. Quando eu consigo colocar as técnicas em prática, eu coloco. Quando eu simplesmente não consigo, eu só entrego em oração e procuro um jeito de ter bem-estar, um jeito de achar momentos de bem-estar. E eu tenho realmente sentido que isso é muito poderoso, muito libertador. E eu espero que isso possa ser útil na vida de vocês também. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês gostaram desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!